Oi galera, tudo bem? Bom dia. Bom, gente, a nossa aula hoje é a aula de geografia, tá bom? E nós vamos dar continuidade àquilo que nós estávamos estudando. Então, só para a gente retomar, nós estávamos vendo a questão do tempo geológico, tá? E qual que é a diferença, então, que nós já conversamos do tempo geológico para o tempo histórico? É que o tempo geológico ele tem marcações de eventos da Terra, tá? Então esses eventos não serão necessariamente os eventos em que o ser humano participou, pelo contrário, será muito anterior, né? A mais ou menos 4,6 bilhões de anos atrás. Tudo bem? Conversando sobre isso, nós percebemos que a Terra ela passou por várias fases, por várias etapas e por várias modificações, tá? Então, desde que se formou o primeiro ser vivo até hoje, né, o ser humano aí utilizando a natureza, utilizando a litosfera a favor de si, né, nós temos então essas mudanças, tudo bem? E outra mudança algo que a gente tem que levar em consideração, já que nós estamos estudando a litosfera, é o seguinte: a nossa litosfera, então, é a parte da Terra onde nós usamos muito, né? Então, seria a camada superficial da Terra. Tudo bem? Sabendo que a litosfera é a camada superficial da Terra, a gente pode perceber que ela passou por várias mudanças, tá? E isso trouxe mudanças no que nós chamamos de relevo, tá? Então, o nosso relevo, nós podemos falar que ele vai ser irregular, tudo bem? Esse relevo irregular, nós podemos entender que ele é dessa forma por conta dos eventos que aconteceu no nosso tempo geológico, tá? Então, as coisas foram acontecendo ao longo dos anos, ao longo dos milhares de anos atrás, e foi trazendo essas irregularidades, tudo bem? Antes de eu começar a classificar esse relevo, né, eu queria que vocês lembrassem que nós estudamos sobre os tipos de rocha, tá? Por que a gente está falando disso agora? Porque por conta desse relevo irregular, junto aos eventos que nós tivemos anteriormente no nosso planeta, nós podemos ter alguns tipos de rocha que são resultados dessa interação, dessa mudança de relevo, tudo bem? Então é o seguinte, a primeira coisa que nós temos que entender é que uma das coisas que influencia o relevo é, por exemplo, o vulcanismo, tá? Então, as atividades vulcânicas acabam influenciando no nosso relevo, tá? E esse vulcanismo, né, a erupção de vulcões, então como é que funciona essa erupção de vulcões? Dentro da Terra, o manto ele está concentrado e a partir do momento que ele está concentrado, né, e a partir do momento que ele consegue sair pelo vulcão, que o vulcão entra em erupção, nós temos então a formação da primeira rocha, tá bom? A rocha magmática, ou que nós chamamos de rocha ígnea, tá? Ígnea, tudo bem? Então, tem esses dois nomes. E por que ela é magmática? Porque ela vem, então, do resultado dos vulcões
né, ela tem a consistência então de magma e ao se resfriar ela torna-se essa rocha magmática. Então a rocha magmática é o resultado da solidificação do magma, tá? Por isso que se chama rocha magmática, ok? O que seria essa solidificação? Quando a lava do vulcão ela sai, né, do vulcão, o que acontece? Ela é de um material pastoso, ela não é sólido, mas ela também não é líquido, tá? Então, no decorrer do tempo, conforme vai esfriando, né, esse magma, acontece então o que nós chamamos de rocha magmática, tá bom? Forma-se a rocha magmática, tudo bem? Então é o seguinte, além da rocha magmática, tá? Ao longo do tempo no nosso planeta nós tivemos os primeiros seres vivos, tá? E a partir do momento que nós tivemos os primeiros seres vivos, todo ser vivo vocês sabem que tem, né, as fases de nascer, crescer, morrer e por assim vai durante vários anos na nossa Terra. Então, o que acontece? Esse ciclo de nascer, crescer e morrer, lá no final, quando esses animais morrem, nós falamos que eles viraram apenas matéria orgânica, tá? Então, algo que ocorreu no nosso planeta foi a junção da rocha magmática mais esse material orgânico, tá? Então, o que vai acontecer? A junção dessa rocha magmática mais esse material orgânico, nós iremos dizer que vai se formar um outro tipo de rocha. Então, a gente vai juntar o material orgânico com a lava que está solidificada, então vai formar a nossa rocha sedimentar. Tudo bem, gente? Por que eu estou falando disso? E por que essa rocha sedimentar é tão importante para nós? Porque a partir da rocha sedimentar, tendo aí material orgânico, né, que são restos de animais, fósseis, né, essa terra, esse lugar onde aconteceu essa rocha sedimentar, nós teremos uma grande quantidade de substâncias que são muito importantes para a nossa sobrevivência, como por exemplo, hidrogênio, oxigênio, tá? E a partir disso, e a partir dessa rocha sedimentar, nós teremos aí, ao longo do tempo, conforme esses fósseis eles forem se decompondo na natureza, nós falamos que temos então um outro tipo de material, tudo bem? Que é o que nós chamamos de hidrocarbonetos. Tá? Então, os hidrocarbonetos, eles são resultado dessa decomposição desse resto de material orgânico. Professora, eu nunca ouvi falar nessa palavra. O que tem a ver com o que a gente está estudando? É simples, gente. A partir da rocha sedimentar, eu tenho uma matéria-prima que é muito comercializada no nosso mundo, que tem muito valor, né? Que é o petróleo. Tá bom? Então, o que dá para fazer com petróleo? O petróleo dá para fazer combustível que a gente utiliza, né? Dá para fazer a gasolina, dá para fazer o diesel, tá? As borrachas que nós utilizamos como tipo de pneu, tudo bem? Além disso, além do mesmo processo que a gente que tem na rocha sedimentar, além da liberação de hidrocarbonetos, a gente também tem outro tipo de combustível, tá? Que é gás natural. Então, como que vai funcionar, tá, gente? O petróleo, ele vai passar por altas temperaturas. E passando por altas temperaturas, vai ser daí que vai ser tirado, né, as matérias-primas, os subprodutos, né, do petróleo,
tá bom? Então, o primeiro que a gente vai conseguir tirar vai ser o gás natural, tá? E depois, conforme for aumentando essa temperatura, né, o último que vai ser retirado vai ser o piche. O que é o piche? É aquelas pedras, aquela substância que a gente vê no nosso asfalto, tá? Na rua. Então, o petróleo ele tem muita utilidade. Porém, não é barato retirar o petróleo e também não é em qualquer lugar que a gente consegue achar, tá bom? É só onde tem muito hidrocarboneto, ou seja, onde tiver muita rocha sedimentar, tá? Nós teremos provavelmente o material do hidrocarboneto, ok? Isso que eu estou fazendo com vocês, gente, é apenas uma revisão, porque nós já conversamos sobre isso, tá? E só para terminar, então, a última rocha, nós temos, então, a rocha metamórfica, tá? Então, deixa eu apagar aqui, só para ficar mais fácil. Então, nós teremos a nossa rocha metamórfica. Tá? Então, o que vai ser essa rocha metamórfica? É a rocha sedimentar que passou por um processo de intemperismo, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês, então, o que é o intemperismo. Então, essa rocha metamórfica é a junção, então, da rocha sedimentar, só para vocês anotarem aí. Deixa eu pegar isso aqui. Rocha sedimentar mais intemperismo. Vamos lá, galera. O que é intemperismo? E a gente vai ouvir muito essa palavra, porque nós vamos estudar, então, algumas coisas sobre o relevo ainda, tá? Então, o que acontece? O intemperismo, ele é um processo onde você tem uma matéria orgânica, você tem ali um material já, no nosso caso é a rocha sedimentar, onde ela vai passar por alta temperatura e alta pressão. Tudo bem? Então, esse seria o intemperismo. Ok? Então, no final desse ciclo, né, porque é um ciclo, então primeiro eu tenho a rocha magmática, onde vem da lava dos vulcões, depois com o seu resfriamento e mais a presença de matéria orgânica, ou seja, de seres vivos, né, que acabaram se decompondo na natureza, nós temos então as rochas sedimentares e depois nós teremos as rochas metamórficas, que é a junção das rochas sedimentares mais o processo de intemperismo. Tudo bem? Então, são altas temperaturas e alta pressão. Tudo bem? Então, vamos só entender uma coisa. O que é possível fazer então com a rocha metamórfica? Do que vem a rocha metamórfica? Tá? Vem o que nós chamamos aquelas pedras que vocês já devem ter ouvido falar, tá? O mármore, por exemplo. Então, o mármore é um exemplo de rocha metamórfica, porque passou por esse processo. Tá? Professora, e a rocha magmática? Então, daqui a gente pode tirar o basalto, por exemplo. Tudo bem? Então, o basalto é algo que se usa como material de construção e você consegue retirar, então, da rocha magmática. Ok? Então, gente, pensando nisso, pensando em todas essas transformações, né, nós teremos, então, a classificação do nosso relevo, tá? Então, só para a gente voltar aqui,
nosso relevo, então, para ele ser irregular, né, ele vai precisar ter passado por alguns fenômenos naturais, tá? Então, nós temos alguns fenômenos que nós chamamos de agentes internos e agentes externos, tá? Que são coisas que acabam acontecendo dentro da Terra e fora da Terra, tá? Então, com o agente interno, nós temos como, por exemplo, igual eu já comentei com vocês, né? O vulcanismo, o tectonismo, o terremoto ou tsunami. Então, como eu já expliquei para vocês, gente, o vulcanismo, então, vai ser as atividades vulcânicas, a formação do vulcão, tá? E o vulcão, ele entra em erupção por conta do deslocamento, né, dessas placas tectônicas. Então, passa por uma pressão, esse manto ele sobe, passa pelas placas tectônicas e daí o vulcão ele entra em erupção, tá bom? Expelindo ou derramando esse magma, que nós, no caso, vamos chamar de lava vulcânica, tá bom? Depois nós temos o tectonismo, que é o que? Essa movimentação das placas tectônicas. Então, nós temos 3 movimentos, tá bom? O divergente, no qual eles separam, o convergente, o qual eles deslocam, e o de abdução, que é quando um sobe e outro desce. Então, nós temos o sorvimento das placas tectônicas, ok? E o porquê que é importante a gente falar sobre as placas tectônicas? Porque, gente, por conta dessa movimentação das placas tectônicas, nós teremos uma alteração no nosso relevo, ou seja, nós teremos o que nós chamamos de desdobramentos modernos, tá? Que são o quê? São cordilheiras, são cadeias de montanhas que surgiram muito depois do período que nós estávamos vendo, né? O período Cretáceo, o período Fanerozoico, todos os períodos que nós fomos estudando, tudo bem? Então, seguinte, esse tectonismo, ele, como eu já falei, ele vai acabar fazendo com que o nosso relevo se altere, tá? E outro agente interno, nós teremos o terremoto. O que acontece, gente, com o terremoto ou tsunami, tá? Por que eu coloquei esses dois? Qual que é a diferença? Esse aqui ocorre em terra firme, né? E esse daqui vai ocorrer no mar, tudo bem? No oceano, ok? Então, como que funciona? O terremoto, ele é causado por 2 lugares estratégicos que nós chamamos de epicentro e hipocentro e epicentro. O que acontece? É como se a gente tivesse vibrações das placas tectônicas que sairiam de um ponto da Terra, tá? Nas placas tectônicas, e que seria o epicentro, e chegando até a superfície terrestre, né, na nossa litosfera, no nosso relevo, e tendo a movimentação, então, dessa primeira camada rochosa, é onde atinge o hipocentro, tá bom? Por quê? Porque ele vai influenciar em toda a estrutura superficial da Terra, ok? Professora, é possível ter terremoto aqui? Bom, gente, no nosso lugar onde a gente mora, aqui no Brasil, não seria possível. Por quê? Porque ele precisa ter contato com outras placas tectônicas, tudo bem? E nós aqui no nosso território, nós somos formados apenas por uma placa tectônica, ok? Que é a placa sul-americana. Então, precisaria ter o contato, ter o choque com essas outras placas tectônicas, tudo bem? Então, seria por isso que aqui no Brasil nós não teríamos nem tectonismo, nem terremoto, ok? Então, o que vai acontecer? No tsunami é a mesma coisa. Nós teremos, então, as placas oceânicas, né? Então, tem uma bem famosa que é a placa Atlântico, dorsal do Atlântico, onde essas placas se movimentando, igual eu comentei com vocês, né? Fazendo essas vibrações, eles atingiriam, né? O oceano atingiria altas ondas que poderiam inundar ali toda a região litoral de qualquer cidade, ou seja,
qualquer casa que esteja perto da beira do mar, do oceano, seria atingida. Tudo bem? Então, seria esses os agentes internos que podem mudar o nosso relevo, tá? Outros que nós podemos considerar que são muito importantes, que podem mudar o nosso relevo, seriam os agentes externos. E como agentes externos, nós teremos então a erosão e o que nós já conversamos hoje que é o intemperismo. Tudo bem? Então essa erosão, o que é? É o desgaste da terra, é o desgaste da rocha, na verdade, por meio de alguns fatores, como por exemplo, chuva, vento, existe também as geleiras, tá? Tudo isso influencia, é claro que depende do clima, né? Depende do local onde nós estamos, para alguns fenômenos acontecerem ou não acontecerem, tá? Então, como eu falei para vocês, a erosão pode ser causada pelo vento, pela chuva ou geleiras, tá? Deixa eu pôr aqui embaixo que você não vai enxergar. Tudo bem? Então, seria as geleiras, ok? E o intemperismo, como eu já falei para vocês, é a modificação, então, por altas pressões e altas temperaturas. Porém, nós temos algumas variações, tá? Como, por exemplo, o intemperismo químico, que é o que eu falei para vocês, que é quando tem alta pressão. E alta temperatura. Tá? Nós temos o físico, que é quando nós temos a presença de seres vivos, como plantas, né? Então, os seres vivos no meio dessas rochas, ok? Então, basicamente, né, no ano que nós estamos estudando, né, o conteúdo do 6º ano é isso daqui, tá bom? O intemperismo, ele pode ser químico ou físico. Então, o químico é alta pressão e alta temperatura, e o físico junta alta temperatura, alta pressão, mais a interação dos seres vivos, ou, como nós já falamos, as plantas. Tudo bem? Depois, só para fechar, nós teremos então também o intemperismo biológico. Tá? Que é quando nós, seres humanos ou os animais, né, tem essa interação com essas rochas, ok? Então, é a interação dos animais, ok? Então, gente, só para a gente relembrar, essa nossa aula a gente falou sobre os agentes internos e externos, né, que influenciam no nosso relevo e do que o nosso relevo é formado. Tá? Então, são 3 tipos de rochas que é possível ser formado no nosso relevo e ele pode passar por 2 processos de modificação, tá? 2 processos externos e 4 processos internos, tudo bem? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar depois. Lembrando que o que eu estou fazendo aqui, tá, gente? É a nossa revisão da nossa apostila, tá? Então, como eu comentei com vocês, seria a revisão do conteúdo que vocês já fizeram, tudo bem? Para que vocês consigam aí entender melhor, tá bom? Então é isso, gente. Boas outras aulas para vocês. Nós vamos nos falando, né, ao longo do caminho. E qualquer dúvida, vocês mandem mensagem ou no WhatsApp ou no Google Sala de Aula, tá bom? Tchau, galera. Boa aula para vocês e até mais.